Todos vendo a minha tela? Só fazer um sinalzinho aí para mim. Show. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Traction. Hoje a gente vai falar sobre a anatomia aí, né, que é a configuração das campanhas de ads, tá? Justamente para dar esse norte, se baseando aí na primeira campanha efetiva, né, de participação efetiva de vocês. É lógico que talvez a sua startup hoje ela já tenha campanhas rodando, então a gente tentou adaptar a linguagem para startups que ainda não fazem campanha e startups que já fazem. Mas, de qualquer forma, todo esse conhecimento ele vai ajudar vocês nessa estrutura e nessa ativação também da campanha, tá? Então, nas últimas aulas, né, a gente sempre tem que lembrar que o traction ele é uma engrenagem. Então, a gente começa a construção para cada vez a gente ir chegando mais longe. Então, a gente pode até trazer um olhar aqui que, olhando para toda a proposta de execução do traction, vocês já estão muito à frente de outras startups, de outras empresas, de outros negócios, porque vocês fizeram a fundação. E quando a gente faz essa fundação bem feita, os nossos resultados, os frutos que a gente colhe, são muito mais efetivos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente já fez a definição de calendário e de criativo, a gente viu questões de boas práticas, e mais para frente vocês vão entender por que isso é importante. A gente já fez o planejamento de mídia e de verba também, que vai acompanhar ali a nossa campanha. A gente fez a criação de landing page, né? Entendeu como criar landing pages que realmente convertem. A gente organizou as nossas automações, as nossas integrações, o nosso CRM. E a gente olhou na semana passada para a parte de rastreio, que é muito importante para as nossas análises e para os dados que a gente vai colher dessas campanhas que vão estar rodando aí, tá? Então, agora que a gente tem tudo pronto, a gente já consegue caminhar para poder publicar essa primeira campanha real, tá? Então, hoje a gente vai garantir que a gente tem uma estrutura de campanha nos principais canais. Então, a gente focou nos três principais, que a gente sabe que a maioria usa, que no caso é o LinkedIn, o Meta, né, que aí é Facebook, Instagram e também o Google. É lógico que a gente sabe que vocês, dentro da estratégia de vocês, podem usar outros canais, né? Então, você pode hoje, por exemplo, usar o YouTube, o TikTok, e aí, depois, se vocês precisarem de um momento, se a gente vê que é uma demanda relevante, a gente faz um outro momento para falar desses outros canais. Mas hoje a gente vai focar nesses três principais, tá? Configuração de objetivo, público e criativo, tudo isso tem que estar conversando. Então, vocês vão entender também um pouco hoje o porquê. A gente trouxe alguns erros comuns que travam os resultados dessas campanhas, né, que são gerados a partir dessas campanhas, e como a gente deixar tudo pronto para a gente ter confiança naquele momento de clicar no publicar. Eu não sei vocês, mas eu sou meio assim. Às vezes eu estou configurando fluxo de e-mail, e aí eu já revisei todos os e-mails, mas antes de salvar e ativar, vai me dando aquele peso que eu vou falando assim, meu Deus do céu, deixa eu olhar isso aqui de novo para ter certeza que não tem nada errado. Então, é para a gente realmente ter a segurança, a certeza de que a gente estruturou tudo certinho e publicar a nossa campanha, tá? Então, no final dessa aula, você tem que ser capaz, no final dessa aula, de criar e configurar as contas do Google, Meta e LinkedIn, que é o que a gente vai focar aqui na aula de hoje, estruturar campanhas com a hierarquia correta, então vocês vão entender também um pouquinho dessa hierarquia de objetivos, olhando para o nosso funil, escolher objetivos alinhados ao nosso funil, né? Topo, meio e fundo. Então, o que cada uma dessas etapas pede de campanha, né? Pede de objetivo. A gente vai entender e vai configurar. Configurar públicos, criativos e eventos que vão ter sinergia dentro desse processo e publicar com segurança usando os templates aqui que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Então, a campanha, ela vai ser esse nosso conjunto de estratégias, configurações e criativos que o sistema vai usar para entregar os nossos anúncios para o público certo.
tá? Então, estratégia, configuração e criativo andam lado a lado. E aí a gente precisa ter certeza de que está tudo em sinergia, conversando e sendo otimizado junto, passando pela etapa de aprendizado, tudo de forma otimizada para a gente poder colher bons resultados, tá? Então, a gente tem a estrutura de uma campanha, né, que é campanha, depois a gente tem um conjunto de anúncios e os anúncios. É muito importante vocês entenderem esses termos e o que, que eles significam de fato, porque a gente vai falar bastante ao longo da aula de hoje e daqui para frente também. E como a gente sempre fala, né? A gente tá também preparando vocês para serem capazes de executar, mas caso não seja você que vai executar, você precisa ter o analítico, né? O olhar crítico para poder entender o que o seu terceirizado, a agência, o seu funcionário está fazendo para você ter certeza que está todo mundo indo para a mesma direção, tá? Então, conhecer alguns termos é importante. A gente começa com campanha, né? A campanha ela vai ter referência ao objetivo. A gente vai fazer uma campanha de tráfego, a gente vai fazer uma campanha de lead, a gente vai fazer uma campanha de conversão. O que, que a gente vai fazer, né? Qual que vai ser o nosso objetivo com esse conjunto de estratégia, configuração e criativo, né? Com tudo que a gente vai colocar no ar, qual que é o nosso objetivo? Isso define o que, que é a nossa campanha. Conjunto ou grupo, né? Em alguns canais, por exemplo, no Meta a gente usa o termo conjunto, no Google a gente usa o termo grupo. O que, que significa isso, né? Vai ser ali a junção do público que a gente vai falar, o posicionamento que a gente vai ter dentro daquele canal, né? Onde que a gente vai se posicionar dentro daquele canal e o orçamento que a gente vai disponibilizar para atingir esse público e para ter esse posicionamento, tá? Os anúncios são os criativos, os vídeos, as imagens, né? A copy que a gente vai estruturar, o CTA que a gente vai colocar, a URL que a gente vai levar, o direcionamento. Tudo isso é o anúncio de fato. Então, geralmente, eu costumo falar, né, que quando a gente fala de marketing, as pessoas acham que o marketing é só isso, né? É só o anúncio. É a arte, é o vídeo, é a imagem. E olha como que a gente viu que marketing tem muito mais por trás. E aí, quando a gente chega nessa etapa do anúncio, olha o que, que ainda tem junto com isso. Então, é algo que vai muito além, tá? Sem isso, claro, tudo vira confusão. Então, a gente precisa ter o nosso objetivo bem alinhado para a gente poder montar os anúncios que conversem com esse objetivo para estar dentro do conjunto, né, do grupo certo. Então, tudo isso precisa estar em constante sinergia. A palavra dessa aula vai ser sinergia, tá? Porque eu acho que hoje é o que a gente precisa de fato focar. Então, agora falando um pouco sobre leilão, né? Aqui existe um mito muito grande dentro desse termo do leilão, porque geralmente o leilão que a gente conhece é aquele, né? Que a galera vai batendo ali o martelo, eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto, e a gente acha que anúncio é justamente sobre isso. É sobre eu injetar muito dinheiro para ter muito resultado, para ganhar de todos os meus concorrentes dentro desse leilão, né? Então, na verdade, não é isso, né? Já vou pular até para a frase final. No leilão não vence quem paga mais, vence quem é mais relevante. E o que, que constrói essa nossa relevância? São justamente esses tópicos. Então, sim, a quantidade de dinheiro que você coloca, ela influencia na sua relevância, mas ela não é o único fator. Se você só coloca muito dinheiro mas constrói conteúdos totalmente sem relevância e desalinhados com o seu objetivo da campanha, você não consegue atingir esse segundo tópico, né, de relevância, que vai gerar a probabilidade de ação do usuário. Então, quando você cair com a sua campanha dentro desse leilão, você vai perder. Vou perder porque eu coloquei menos dinheiro que o meu concorrente? Não, você está perdendo porque às vezes a sua copy não está bem estruturada, o seu CTA não está claro ou não condiz com nada que está falando dentro daquela campanha. E aí, pensando tudo nisso, né, vou até voltar um aqui, ó, pensando em campanha, né, no objetivo, no conjunto, que é esse grupo de coisas aqui, né, público, posicionamento e orçamento,
e os seus anúncios, eles precisam todos estar conversando para você poder ganhar nesse leilão, tá? Então, como a gente vai fazer, começando ali pelo objetivo, né, da campanha? Como que a gente vai fazer para definir isso? Para a gente poder definir, aquela palavra, a famosa palavra, né, do depende. Qual que é o objetivo? Qual que é o melhor objetivo? Depende. Depende do momento da sua startup, do tamanho da sua startup, da fase que ela está, o que que ela busca com esse tráfego. E aí você precisa entender quais são as opções de objetivo para você poder fazer a sua melhor decisão, tá? Então, a gente tem campanhas de tráfego, que aí é para trazer pessoas para o nosso site. Nós temos campanha de lead, né, que vai otimizar, fazer a entrega da nossa campanha para quem costuma preencher formulário. E é muito importante, porque é muito importante a gente fazer essa definição de objetivo de forma muito estratégica, clara e tendo bastante transparência, né, da posição atual do nosso negócio, da nossa startup, porque é o que vai definir a entrega. Então, se eu coloco para o Meta, por exemplo, que eu quero uma campanha de tráfego, ele vai entregar a minha campanha para pessoas que têm tendência a clicar e navegar dentro de sites. Se eu coloco para o Meta, né, ou para o LinkedIn, que eu quero leads, ele vai entregar a minha campanha para pessoas que têm tendência a preencher formulários, a pedir materiais, né? Se eu coloco, se eu sou de compra direta, né? Se eu vou ali patrocinar um link de compra direta, o canal ele vai buscar usuários que tenham tendência a esse comportamento, porque aí a partir disso ele faz boas entregas, ele colhe mais resultados e aí o canal, né, o Meta, o LinkedIn, ele vai gerar recorrência, porque se você vê resultado na campanha, a tendência é que você invista cada vez mais dentro dessa campanha, desse tráfego pago. E aí é exatamente o que ele quer. Ele não quer que você faça uma campanha única, ele quer que você seja recorrente. Então, se a gente faz, né, se a gente define o objetivo de forma errada, a nossa campanha começa a ficar mais cara e começa a ter pouco resultado. Por quê? Porque não está sendo entregue para as pessoas certas. Então, convencer uma pessoa, por exemplo, vamos falar sobre o engajamento, né? Você coloca que você quer uma campanha de engajamento e visualização. Só que aí, dentro daquele material que você está fazendo tráfego, você coloca um link que direciona para uma LP, por exemplo, que tem um formulário. E era isso que você queria. Só que as pessoas que estão sendo entregues esse material, elas não têm essa tendência de ação. Então fica mais caro de convencer ela a clicar, de convencer ela a preencher. E aí a sua campanha vai ficar muito cara e você não vai ter quase nenhum resultado, porque o objetivo não está correto, tá? Pode falar, Dayana. Iago, nesse caso, para cada objetivo, eu tenho que abrir uma campanha diferente. Eu não conseguiria, por exemplo, pegar uma campanha e trabalhar todo o meu funil dentro dela, fazendo anúncios diferentes. Não. A gente precisa ter um objetivo para cada campanha. É, justamente pensando nessa estrutura. Então, hoje, se eu vou falar sobre o meu comportamento de consumo, tá? Eu e Iago. Eu tenho muita tendência a. Depois a gente vai falar um pouco sobre ângulo, né? Sobre formato e posicionamento, mas só para você entender. Às vezes eu tenho muita tendência, se eu gostar muito de um conteúdo, às vezes ele é patrocinado dentro do Reels, por exemplo, eu entrar dentro do perfil da pessoa, clicar nos stories. Aí, se eu gostar muito do conteúdo, eu até sigo a pessoa, curto uns posts, faço umas coisas. Mas eu não sou uma pessoa que fica clicando em link que sai de dentro do Instagram, por exemplo, e me leva para algum site. Só se for uma coisa muito interessante. Então, se dentro de uma campanha, né, eu coloco lá o objetivo de gerar, não engajamento, né, mas aí eu coloco o objetivo para a campanha de engajamento, mas o que eu quero do Iago é que ele vá para dentro do meu site e preencha o formulário, eu atrapalhei tudo, porque para me convencer a clicar num link e sair de dentro do Instagram é muito difícil. Então, o ideal é que você tenha uma campanha para cada um dos objetivos, tá?
E Bacana. lembrando, gente, que você pode fazer distribuição de verba, tá? Então, se você tem diferentes objetivos, mas você tem uma única verba, você distribui a verba de acordo com cada objetivo e sobe mais de uma campanha, tudo certinho ali, tá? Não é sobre o dinheiro em si, tá? Te respondi, Daiane? Respondeu sim, Iago. Obrigada. Perfeito. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cada um dos canais, tá? Que a gente trouxe aqui. A gente vai falar hoje sobre o Google, LinkedIn e Meta, tá? Então, depois vocês vão receber esse PPT aqui, esse material que eu estou apresentando, para vocês poderem ter em mãos, além dos templates também, porque a gente sabe que orienta bastante vocês. Então, a gente trouxe mais ou menos um passo a passo, erros e boas práticas para poder acompanhar vocês dentro desse processo também, tá? Então, quando a gente está falando sobre Google, né, como que a gente vai fazer essa configuração? Primeiro passo é a gente criar uma conta dentro do Google Ads, né? A gente já vai fazer, já vai vincular com o Google Analytics, que é o que a gente aprendeu na aula passada. Então, tenho certeza que está todo mundo aqui, ó, na ponta da língua como que faz essa integração, esse vínculo. Depois disso, a gente vai instalar as conversões, e aí você já pode importar tudo lá de dentro do Google Analytics, tá? E aí a gente vai começar. Então a gente vai criar uma campanha e a gente vai definir qual que é o objetivo. Então, se a gente vai gerar leads, se a gente quer gerar conversão, o que, que a gente quer fazer, tá? A gente vai escolher o tipo de formato que a gente quer trabalhar dentro do Google, porque ele dá diferentes formatos. Então, eu quero trabalhar na parte da pesquisa, eu quero estar presente em displays dentro dos sites, dentro do YouTube, eu quero uma performance max, e aí eu vou definir esse tipo, né, esse formato que eu vou trabalhar dentro desse canal. Depois disso, eu vou estruturar os grupos de anúncio. O que é o grupo de anúncio? É o público, é o orçamento, é o que eu vou colocar lá. Daí eu vou criar esses anúncios, então eu vou montar os títulos, as descrições, para poder subir esse material para dentro da plataforma. A gente tem a opção de revisar palavras negativas. Então, o que é palavra negativa? Palavra negativa aqui são palavras que você não quer que vincule com o seu anúncio. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, muito comum para quem é profissional de marketing. Hoje tem uma tendência muito grande de profissional de marketing produzindo conteúdo, né, sobre o dia a dia e etc. E aí, por que isso aqui é importante? Porque se você está produzindo conteúdo porque você quer atrair novos clientes, você tem que tomar cuidado para o seu conteúdo não começar a ser entregue para outros profissionais de marketing como se você estivesse educando sobre marketing outros profissionais. Então, quando você revisa essas palavras negativas, são justamente as palavras que você não quer ter vínculo, que você não pode. Então, hoje, se você vende um software, né? Você é um software pago. Você pode colocar, por exemplo, em palavras negativas que você não quer pessoas que estão buscando por PDF, por conteúdo gratuito, porque essas pessoas que estão justamente buscando conteúdo gratuito, talvez elas não tenham tendência a comprar o seu software, justamente porque elas estão procurando soluções gratuitas do mercado, mesmo que simplificadas, tá? Então, essa é a energia das palavras negativas daqui, tá? E aí, a partir disso, você passa para publicação, tá? A gente trouxe aqui uma estrutura de campanha que é recomendada, mas lembrando que nada aqui é uma regra e tudo precisa ter um olhar muito analítico, tá? Mas só para a gente poder ilustrar para vocês aqui também. Então, a gente vai fazer aqui Google Ads para tráfego qualificado, tá? Então, a gente vai usar a rede de pesquisa, a gente não vai fazer aqui agora, nesse momento, display, e nem performance max, a gente vai falar sobre rede de pesquisa. Então, a gente vai trabalhar com palavras de fundo de funil, porque é a etapa ali do nosso funil de vendas que a gente quer adentrar. Então, aqui a gente não vai ficar falando sobre dor, a gente não vai ficar falando sobre assuntos de topo de funil, que é geralmente para a pessoa conhecer a marca, conhecer a sua solução. Aqui a gente já considera que a pessoa conhece a nossa marca, já sabe do nosso produto, já identificou que tem a dor dentro do negócio dela, e aí a gente vai trabalhar com essas palavras de fundo de funil. A gente vai construir anúncios responsivos. Dentro do Google existe uma ferramenta que é essa de anúncios responsivos,
que é você subir, por exemplo, se você for fazer display, alguma coisa do tipo, você sobe diversos formatos da sua logo, diversas estruturas de frase diferente, e aí a própria IA do Google vai distribuindo e montando formatos, porque aí, independente de como a pessoa estiver navegando dentro do Google, o seu anúncio vai aparecer. Porque pode ser que a sua intenção seja impactar o Iago. Mas como que o Iago está usando o Google? Ele está usando pelo celular, ele está usando pelo iPad, ele está usando pelo computador. Se é pelo computador, qual é a tela que ele está usando? Tudo isso influencia. Então, você vai criando anúncios responsivos que vão se adequar aos diferentes formatos para você poder otimizar e ter mais impacto com essa campanha, tá? As extensões configuradas, que vão ser ali as perninhas, né, da nossa campanha. Então, é quando você agrega coisas dentro dessa campanha de Google que podem levar a pessoa a clicar, né? Às vezes ter mais confiabilidade, ter mais confiança no que está ali, para você poder gerar mais cliques, gerar mais conversões. Então você vai criando essas perninhas. Você coloca um número de telefone, você coloca um site de saída, você coloca um endereço, e aí você vai construindo essas extensões, tá? E os lances automáticos. Então, você hoje pode, por exemplo, definir o valor total que você quer trabalhar dentro daquela campanha e deixar o Google fazer essa distribuição para você. Então, ao invés de você falar que você quer disputar a palavra e-book por 1,20, você vai falar com o Google o seguinte: olha, eu tenho R$ 120, eu estou te dando, faz a automatização aí do lance e otimiza para mim esse resultado. Daí, em determinado momento, ele vai identificar que aquela palavra vale 5, e aí depois ele não está tendo tanto clique, então ele tira, ele coloca dentro daquela verba que você estabelecer, tá? Falando agora sobre display, né? O display, o YouTube, é bem bacana trabalhar remarketing. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais à frente. E essa parte de descoberta leve, né? O que que é essa descoberta leve, né? É quando a gente ainda não vai pedir nada para o cara. A gente só quer que ele conheça a nossa marca, que ele saiba que a gente existe, que ele veja a nossa logo, e essa logo ela vai entrando na mente dele aos poucos. E aí você pode fazer essa estratégia de display ou de YouTube, tá? Listamos aqui boas práticas. Então, campanhas separadas por objetivo. Dayana, ó, te respondi lá atrás, mas volta aqui. Quando você for trabalhar geralmente por pesquisa, a gente recomenda que o foco seja em fundo de funil, tá? De 15 a 30 palavras-chave no máximo, porque aí a gente precisa segmentar mesmo a nossa campanha para a gente otimizar os nossos resultados. Então, quanto mais dentro do seu ICP, quanto mais entendimento da sua persona, mais você consegue colocar palavras-chave estratégicas. E aí, se você coloca 200 palavras, isso você não está sendo estratégico, você só está ampliando o seu público. E aqui, na verdade, a gente quer reduzir o público de forma inteligente, de forma mais assertiva, tá? 3 anúncios responsivos por grupo. Então, já expliquei o que é um anúncio responsivo, são os formatos diferentes ali que a gente vai subir, diversos formatos para ele poder construir. Palavra-chave negativa sempre, então palavras que você não quer que o seu anúncio seja vinculado de forma alguma, para não gerar confusão. Cada clique custa dinheiro, então a gente precisa ter entendimento aí do que a gente está gastando e como que a gente está gastando, tá? E a conversão configurada antes da gente ativar. Então, a gente precisa informar para o Google qual que é o goal que a gente espera desse cara antes da gente ativar nossa campanha. Porque aí, mais uma vez, ele vai entregar para pessoas, né, que têm probabilidade de fazer isso, tá? Eu queria muito, quando eu estava lendo aqui a aula, eu queria muito trazer um exemplo de futebol, mas eu não entendo muito de futebol, então eu não vou me arriscar aqui. Mas aqui é basicamente eu falar para o Google o seguinte: Google, eu quero que o Palmeiras faça o gol da Libertadores no Flamengo, então joga a bola no Vitor Roque. É mais ou menos isso, tá? Não vou abrir muito aqui para times, porque eu não conheço outros times, só conheço Palmeiras, mas não é a minha área de especialidade. Se alguém quiser trazer um exemplo depois, fica aberto. Mas até aqui sobre o Google. Alguém tem alguma dúvida? Alguma, alguma coisa que a gente possa trazer?
antes da gente entrar no Meta, né? Que agora a próxima etapa é falar sobre o canal Meta. Show? Então, vamos seguindo. Agora, como que a gente vai fazer essa configuração do Meta, né? E boas práticas dentro do Meta. Lembrando que o Meta engloba todo aquele grupo ali de redes sociais, né? Instagram, WhatsApp e Facebook. Aqui a gente vai dar mais foco no Facebook e no Instagram, tá? Porque geralmente o WhatsApp ele vai vir integrado nisso daí, tá? Então vocês vão criar uma conta no Business Manager. Depois disso, vocês vão fazer a instalação do Pixel, que vocês também aprenderam na última aula, né, pelo GTM ali, e você, para a gente poder começar a rastrear de onde que esse cara vem, porque isso é muito importante. A gente vai fazer os testes dos eventos, que a gente também conversou na última aula, tá? Para a gente ter certeza que está tudo funcionando certinho, tá? E aí a gente vai começar a criação da nossa campanha. Então a gente vai trazer o objetivo que a gente quer e aí a gente vai começar a criar os nossos conjuntos ali, o nosso grupo. Então, o nosso público personalizado, o lookalike é bem bacana, essa função lookalike, ela basicamente é uma automação do canal, né, do Meta, para poder entregar os seus anúncios para públicos similares. Então, vai além daquilo ali que você definiu, vai além das pessoas que te seguem, que consomem seu conteúdo. Ela pega pessoas similares àquelas pessoas e faz essa entrega. Então, pode ser algo bacana, mas é algo opcional também, tá? Não vai ter um resultado estrondoso, mas pode ser que melhore um pouco ali os seus resultados também. Fazer definição de demográfico ali, de interesse. Então, qual região você quer atacar, as pessoas estão buscando o que, se interessam por o que, para poder entregar esses anúncios. Depois disso, você vai fazer a criação dos seus anúncios. Então, os criativos, né, com headline clara, aquelas frases ali impactantes, dependendo da etapa do funil que ela está, e o CTA direto. Aqui, para o CTA, vocês podem usar a mesma fórmula da landing page. Não sei se vocês vão lembrar, mas na landing page a gente sugere que vocês sempre usam CTA que indiquem qual é o próximo passo que esse cara vai estar dando. Então, se ele está sendo indicado para uma landing page, se ele está indo para um WhatsApp, para onde que ele está indo, ele sempre vai clicar no CTA já entendendo para onde ele está indo. Porque aí, se ele clicar, a tendência é que ele faça a ação que você espera dentro, né, a partir desse clique, é muito maior. Porque, lembrando, cada clique é dinheiro. Então, a gente não quer que o cara só entre dentro do nosso site. A gente quer que ele preencha uma landing page, a gente quer que ele baixe o material, que ele deixe os dados dele. Então, o CTA bem direto, bem claro e objetivo ajuda nisso também, tá? Qual que é a estrutura recomendada aqui para o nosso meta, né? O objetivo da campanha geralmente usa-se para geração de cadastros ou tráfego para nossa LP. Então, é bem bacana hoje, se você tem uma landing page específica, né, que oferece algum tipo de produto e etc., o Meta é bem bacana para isso. Ele tem um público bem aberto e uma ferramenta muito inteligente também que consegue atingir essas pessoas aí que tem essa tendência maior, tá? O conjunto, né? Você pode colocar esse público similar com base em interesses, ou também você pode subir a sua lista de remarketing que foi gerada a partir do seu pixel, né, da sua UTM. Então, você consegue fazer essa definição de público. O orçamento diário ou total, então, quanto você quer gastar por dia ou quanto você quer gastar dentro daquele período. E os posicionamentos, né? A gente recomenda aqui que você deixe automático, porque senão você pode atrapalhar um pouco a forma de consumo. Igual eu falei, eu tenho uma tendência dentro do Instagram, quando eu estou passando dentro do Reels, eu tenho uma tendência grande a entrar dentro do perfil das pessoas, conteúdos que eu gosto, etc. Mas agora, quando eu estou no Story, quando eu vejo que é anúncio, eu já pulo direto. Então, no meu formato, o Instagram consegue entender que o Iago ele é um público, se a gente estiver gerando aqui tráfego dentro, novos seguidores e etc. O Iago é o público. Só que se você monta uma campanha só com estático ou então com story, você não vai conseguir impactar. Então, quando você coloca esse posicionamento automático, a própria Meta
vai fazer essa distribuição em diferentes formatos de acordo com a tendência daquela pessoa. E aí você tem uma otimização, porque aí mesmo que você coloque vários formatos, vai chegar para o Iago. E aí você vai atingir o Iago e você vai ter o que você espera do público semelhante ao Iago, tá? Então, anúncio, né? Falando agora sobre o anúncio. Você monta um criativo principal, a imagem com a copy, e aí você pode fazer criativos secundários, que aí são os carrosséis, os vídeos, story, para você poder subir tudo isso para dentro da ferramenta e começar ali a sua campanha de tráfego, tá? Então, boas práticas aqui dentro do Meta falando. Usar apenas uma campanha por objetivo, mais uma vez, para ele ter a inteligência de entregar a sua campanha para o público que tem a maior tendência a fazer o que você espera. Um conjunto com público amplo e um com remarketing. Então, você pode montar ali o objetivo, né? O seu objetivo é ir para LP. Você pode fazer algo de remarketing, mas também faz para um público que foge desse remarketing, porque senão você vai trabalhar só dentro daquela mesma base. Ou se você fizer só com público amplo, você não vai impactar pessoas que já tiveram algum tipo de contato com a sua marca, que já conhecem o seu produto. Então é importante. Copies curtas, então nós, como usuários, a gente já tem muita facilidade em entender o que é patrocínio e o que não é. E aí a nossa tendência é sempre pular esse patrocínio, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, peças gráficas, né, com copy curta, impactante, se o cara ele é impactado ali pela frase, né, pela headline ele que está em destaque, poxa, você vai conseguir prender a atenção dele, né? Você vai conseguir resultados melhores. Então, trabalhar essas copies curtas é muito importante, tá? Para você poder tomar pouco tempo do cara, mas conseguir ser efetivo no impacto. E as UTMs, que é aquele finalzinho do link, sempre ativadas para a gente poder rastrear o comportamento desse cara, de onde que ele está vindo, as pessoas que estão chegando na nossa LP, de onde que elas estão vindo, para a gente poder acompanhar números mais reais, tá? Então, sobre meta, alguém tem alguma dúvida antes da gente ir para LinkedIn? E aí, no chat não tem. Show. Então, ó, Ailton, mesma coisa da semana passada, hein? Ou estamos indo muito bem, ou tá ficando difícil de entender. Eu vou acreditar, eu acho que esse conteúdo aqui ele não é muito difícil de entender, não. Então, eu vou julgar que é porque a gente está indo muito bem, tá? Então, pode falar, Tura. Fiquei só com uma dúvida aqui, Iago, sobre o remarketing. Você poderia explicar mais uma vez sobre essa estratégia do remarketing, por favor? Posso sim, Tura. Ó, vamos voltar um pouquinho na aula da semana passada, tá? A gente falou sobre Pixel, sobre UTM, sobre essas ferramentas que elas conseguem. Peraí, que eu fui muito. Queria voltar aqui. Essas estratégias que elas conseguem rastrear o comportamento do consumidor dentro do seu site. Então, quando o cara entrou dentro do seu site, então a gente vai fazer o seguinte: a gente está subindo uma campanha, uma para o Instagram, uma para o LinkedIn, uma para o Facebook. Para cada uma delas, a gente vai colocar um link personalizado. Porque aí, a partir disso, quando a gente chegar lá no GTM, a gente vai conseguir entender por esse pixel, por essa ferramenta, de onde que esse cara veio. Então, o Tura está dentro do site do Iago e ele veio pelo Facebook. O que o Tura está fazendo lá dentro do site do Iago? O Tura clicou em algum botão, o Tura preencheu algum formulário, ele abriu algum documento. O que ele fez? Ah, ele foi lá, ele começou a preencher um formulário, mas aí ele saiu. Então, ele não teve mais contato. A inteligência da gente poder rastrear essa, essa ação dentro do meu site é o meu site falar para o Meta o seguinte: ó, o Tura veio daí, ele entrou no meu site, clicou num botão, mas ele não fez mais nada. Pega essa campanha aqui e reimpacta ele, para ele lembrar de mim, para ele voltar lá dentro do meu site.
Então, para a gente poder fazer essa estratégia de remarketing, a gente começa lá na nossa aula da semana passada, para poder fazer essa configuração do nosso site e depois a gente reimpactar ele ali dentro do nosso conteúdo. Hoje também existe o remarketing social, tá? Que é se o cara teve dentro da rede social mesmo, ele teve contato com a sua publicidade, e aí, ou não, ele abriu a sua página, ele chegou até a sua página, ele rolou ali no seu feed, ele clicou num story, ele viu alguma coisa ali dentro, você consegue reimpactar ele ali dentro também, tá? Aí a própria inteligência do Meta já faz isso porque é uma pessoa que tem tendência a, a seguir próximos passos com você. Então, para o próprio Meta, para o LinkedIn, é interessante fazer essa entrega porque na questão da otimização, tá? Deu para Tá. entender essa parte de remarketing? Deu. Era só, eu não sei, você consegue voltar um slide? Acho que era no outro slide. Você falou que é. Cadê aquele? Aqui é o Google, né? A gente está falando sobre Meta aqui, ó. Você falou aqui, ó, um público-alvo, o conjunto com um público amplo mais um com remarketing. É um público com Isso. remarketing só? Tipo, você vai definir um público que você vai fazer o remarketing e o resto não. É porque, na verdade, o seu público de remarketing, ele acaba que é um só, né? Que são as pessoas que já tiveram algum tipo de contato com a sua marca. Então, Tá. aqui quando a gente fala sobre um público amplo e um público de remarketing, é que o público de remarketing já é aquela lista fechada ali que você montou com aquela configuração. Então, você também quer entregar para ele. Você não vai construir, por exemplo, três listas diferentes de remarketing. Você pode até montar de acordo com a ação dentro do site. E aí você escolhe um, porque aí os objetivos vão mudar. Então, por exemplo, você cria uma lista de remarketing de pessoas que clicaram no botão e uma lista de remarketing de pessoas que começaram a preencher um formulário. Quando você for rodar uma campanha, são campanhas diferentes, porque os objetivos são diferentes, porque aquelas pessoas tiveram ações diferentes. Então você vai escolher sempre um só, que é o que vai ter mais fit com aquilo ali que você estiver fazendo. Entendi, entendi. Então você entrou uma pessoa na página, uma LP, e clicou em um certo botão, por exemplo. Aí você faz um remarketing e investe em uma campanha de remarketing para aquelas pessoas que clicaram no botão. O resto não. Exatamente, Tá. exatamente. E você aqui, se a gente for falar sobre remarketing, o remarketing ele está muito ali meio fundo de funil. Então você não precisa também criar uma campanha só de remarketing. Você pode construir uma campanha de fundo de funil e incluir as pessoas do remarketing, porque elas vão ser impactadas, porque elas já estão mais abaixo do funil. Elas já conhecem a sua marca, elas já entenderam aquela dor, porque elas já tiveram contato com você, elas já demonstrou algum tipo de interesse. Então, a campanha de fundo de funil ela serve bastante para esse público também. Tá, legal. Obrigado, viu? Show? Mais alguém tem alguma dúvida? Que é a hora que eu tenho para poder beber água, gente. Alguém tem alguma dúvida? Show. Então, vamos seguir aqui agora para a parte do LinkedIn, que a gente também sabe que é uma rede que vocês usam muito, tá? Então, como que a gente vai fazer essa configuração aí do LinkedIn Ads, né? Vocês vão acessar a parte de campanhas lá dentro, né? De gestão de campanhas, pela partezinha ali de configuração. O Insight Tag, ele é similar ao Pixel do Facebook. Então, ele serve para a gente conseguir fazer esse rastreamento também, tá? Vocês vão fazer a criação da campanha e aí você vai definir o objetivo. Então, se você quer gerar leads, se você quer gerar conversão dentro do seu site, tráfego dentro do seu site, você faz essa definição. Aí você vai criar o público dentro do LinkedIn, como é uma rede social profissional, você consegue segmentar por cargo, por indústria que aquele profissional está inserido, o tamanho da empresa que você quer atingir. Então, eu quero profissionais de marketing que trabalhem em empresas que tenham mais de 200 funcionários, que tenham mais de 300 funcionários, porque aí você consegue também pensar na verba ali, no seu ticket, no ticket do seu produto, tá? Você consegue fazer tudo isso. As skills que ele tem é que ele tem interesse. Os formatos que a gente recomenda
que são formatos que já são comprovados como impactantes dentro do LinkedIn. A imagem única, que é muito parecida com o Facebook, né? Que você coloca ali só aquela imagem com uma headline e tudo dentro de uma só, e não só um carrossel. Você consegue fazer um e-mail que é a mensagem direta. Todo mundo aqui já deve ter recebido alguma mensagenzinha no LinkedIn, que aí você acha que é uma oportunidade quando você vai ver um cara falando sobre alguma coisa. Eu, particularmente, recebo muito sobre agências, né, profissionais que trabalham em agências de influenciadores. Porque como o meu LinkedIn está configurado como profissional de marketing, eles entendem que eu faço marketing da FCJ e aí começam a fazer esse disparo sobre venha conhecer o nosso produto de influenciadores para poder ajudar a FCJ a alavancar e etc. Então eu recebo muito nesse formato. E a gente tem também o patrocínio ali de documento, que é uma outra coisa muito legal do LinkedIn. É uma ferramenta que impacta muito bem para o meio de funil. Mais para frente a gente vai ter um exemplo também de documento, mas que é diferente das outras plataformas. E como está todo mundo lá dentro usando de uma forma diferente, né? A gente fala que o consumo dentro do LinkedIn é diferente, porque as pessoas estão ali às vezes para poder entender sobre algum assunto, acompanhar alguma referência, algum profissional que seja uma referência, acompanhar alguma empresa para possíveis vagas e etc. Então, esse formato de documento lá dentro funciona muito bem também, tá? Qual que é a estrutura que a gente recomenda para quem está fazendo uma campanha dentro do LinkedIn, né? É ideal para B2B, né? Porque lá dentro é uma rede profissional, então poucas pessoas vão estar usando com o intuito de B2C, por mais que ainda sejam pessoas, você não está lá dentro para ficar conhecendo ácidos para passar no rosto, você não está lá dentro para ficar conhecendo marcas de shampoo, né? Você está lá dentro com outro objetivo. Então, funciona muito melhor para o B2B. Você vai fazer a definição da campanha, que a gente sugere que você faça para visita dentro do seu site ou para geração de lead, efetivamente. Daí você vai fazer a segmentação. Então, você vai colocar o cargo, o setor, a senioridade, o tamanho da empresa. Isso é muito legal também. O LinkedIn é uma ferramenta muito legal para quem é B2B e quer fazer validação de ICP. Então, se você tem dúvidas, né, sobre o seu ICP, por exemplo, você consegue colocar essas segmentações e ver os resultados que vão chegando. Então, se você disponibiliza uma LP, disponibiliza dentro do seu site algum material, que você sabe que tal X profissional vai querer aderir. Então, você coloca ali o tamanho da empresa para você entender. Então, profissionais que são de empresas menores têm mais tendência a baixar esse conteúdo. E aí você começa a tirar insights em cima disso, tá? Imagem única ou documento, também excelente para essa parte B2B, ou um vídeo curto com CTA claro. Eu vou trazer aqui um parecer muito particular meu, tá, como profissional de marketing, que é os vídeos dentro do LinkedIn, eu ainda sinto que é um canal muito pouco explorado. Então, vídeos assim, vídeos selfie mesmo, né? Igual a gente geralmente grava, falando sobre as dores do nosso ICP e etc. Eu acho que é um canal muito pouco explorado. Então, a chance de impactar eu considero um pouco maior. Então, às vezes, quando o cara ele olha um vídeo dentro do LinkedIn de uma pessoa falando, ele fala assim, gente, o que essa pessoa está falando aqui dentro? Porque geralmente a pessoa só consome texto, só consome imagem, e aí foge desse formato padrão. Então, fica aí a dica se vocês quiserem testar de gravar vídeos e colocar no LinkedIn, óbvio, dentro do objetivo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai ficar gravando vídeo lá, cantando, sei lá, fazendo alguma coisa fora do contexto, não, tá? São vídeos que tenham a ver ali com o seu ICP, com o contexto do seu ICP, e aí faz um teste e depois me fala se performou um pouco melhor do que os outros formatos, tá? Que aí a gente vai discutindo sobre. Então, antes da gente passar aqui, né, para essa parte aqui dos erros, sobre o LinkedIn, alguém quer trazer algum depoimento ou tem alguma dúvida, alguma coisa para a gente falar aqui? Show. Então, a gente fez aqui uma lista de erros que travam a campanha, né? Então, uma listinha aqui que vocês
devem seguir para não ter dentro das campanhas de vocês. Então, subir a campanha sem o pixel ou a tag instalada. Então, realmente, sobre a parte de rastreamento, a gente precisa rastrear as pessoas que estão chegando dentro do nosso canal, dentro da nossa LP. Isso é muito importante. Criar um público muito amplo por um orçamento muito pequeno. Criar um público muito amplo, gente, já não é o ideal para negócio nenhum. Quem dirá com um orçamento pequeno. Então, às vezes você tem R$ 200 para poder colocar ali inicialmente, e aí você quer abraçar o mundo, né? Não, não dá. Então, você precisa ter muito conhecimento do seu ICP, da sua persona, para você conseguir segmentar o máximo que você conseguir aquele público ali, para você ter otimização de orçamento, tá? Misturar públicos muito diferentes no mesmo conjunto de anúncios. Então, a gente já sabe, a gente já falou aqui várias vezes que anúncio, campanha é aprendizado, marketing é teste, é aprendizado. Então, se você mistura muitos públicos, você atrapalha esse aprendizado, você atrapalha essa otimização. Então, você pode fazer diferentes testes, né? Igual eu falei com a Dayana, você pode subir diferentes campanhas para diferentes públicos e testando as campanhas, né? Fazer um teste AB, e aí você pode fazer essa construção. Mas misturar os públicos muito diferentes, gente, é a mesma coisa que você colocar na sua campanha, sei lá, Coca Zero e Sprite. São duas coisas diferentes. Então você precisa ter essa noção de público, tá? Criativos fracos ou sem conexão com a LP, como a gente sempre falou, né? É tudo uma engrenagem, tudo precisa ter sinergia. Então, o seu criativo ele tem que ter conexão com a identidade da sua LP, a mensagem que está dentro desse criativo precisa ter fit com a mensagem que está lá dentro da LP para você ir fazendo uma construção de mensagem e não impactar momentaneamente as pessoas. Aqui a gente não quer ser momentâneo, a gente quer ser recorrente. Então a pessoa vai ler uma mensagem ali dentro do seu Instagram, vai ser encaminhada para sua landing page, lá dentro vai ter um complemento daquilo, oferecendo algo que vai complementar aquela experiência, e aí a gente vai criando essa conexão, essa engrenagem, tá? Falta de UTMs, então impossibilidade de análise, UTM, finalzinho do link ali para a gente poder fazer o rastreamento, tá? Não validar a LP antes de rodar a campanha. Então, às vezes, sua LP está travando, as imagens estão quebradas, você colocou um botão de e-book e o e-book nem foi upado lá dentro desse botão. Tudo isso tá tudo quebrado. A experiência do usuário vai ser péssima. A percepção do usuário em relação à sua marca vai ser péssima. E não é o que a gente quer. Principalmente se a gente estiver falando sobre topo de funil, que geralmente é o que a maioria faz. Então, a gente precisa garantir que está tudo certinho para a gente ter uma boa experiência do cliente e a gente gerar essa boa sensação, tá? Então, vou testar tudo ao mesmo tempo. Você não vai ter aprendizado real. Você precisa sim testar as coisas, mas uma coisa de cada vez. Então, se você hoje precisa testar o seu ICP, primeiro você testa o seu ICP, para depois você testar uma outra ferramenta. Igual a gente falou, né? A LP, ela precisa ser testada antes de ser colocada no ar, o seu pixel, né, os seus sites, garantir que o GTM está te entregando dados reais. Tudo isso é teste. E esses testes eles precisam ser cada um dentro da sua etapa para você não se embananar todo no final, tá? Então, aqui agora falando sobre uma estrutura recomendada dentro do objetivo. Você já garantiu que isso daqui não está acontecendo, e aí agora a gente vai olhar para o objetivo, né? Então, um fundo de funil, o que, que a gente considera dentro do fundo de funil? Pessoa que já sabe que tem a dor, a pessoa que já conhece a sua marca como solução para aquela dor, já teve algum contato com você. Então, aqui você vai oferecer um período teste, você vai oferecer uma compra direta, uma conversa com seu comercial, e aí onde que você pode atacar, né? Você pode fazer pela pesquisa do Google, então palavras-chave ali da pesquisa do Google, subir uma campanha no Meta voltada para a conversão, então a mensagem de conversão, copy de conversão e o público que tem tendência à conversão. E no LinkedIn já subir ali para a parte de website para as pessoas converterem dentro do seu website. Quando a gente fala sobre meio de funil, são as pessoas que já sabem daquela dor, estão conhecendo ali a sua marca como uma solução para aquela dor. Então a gente precisa educar essa pessoa para ela avançar para o fundo de funil. E aí, como que a gente pode educar esse público? Fazendo vídeos, né? Subindo vídeos ali educativos,
campanhas mais voltadas para engajamento, então para essas pessoas te seguirem nas redes sociais e não irem diretamente para o seu site, oferecer algum documento pelo LinkedIn, tá ali dentro do Google Display também na parte de remarketing. Então, se essa pessoa teve algum contato com você dentro do seu site, dentro das suas redes sociais, ela vai estar ali vendo um vídeo no YouTube, por exemplo, vai estar o bannerzinho ali da sua marca, para você ir entrando dentro da cabeça dela e educando ela para ela poder ir para o fundo de funil. Agora, sobre o topo de funil, é a parte de geração de demanda. Então, a gente quer gerar uma demanda para depois a gente trabalhar ela. E você não gera demanda falando sobre o seu produto em si, sem falar da dor. Você não gera demanda levando a pessoa para conversar direto para o seu comercial. Então, você gera demanda construindo conteúdo sobre dor, por exemplo, e colocando no meta para alcance. Então, aqui, a sua campanha, ela não vai ter o objetivo de converter, ela vai ter o objetivo de alcançar essas pessoas, fazer essas pessoas te seguirem, fazer essas pessoas curtirem aquele conteúdo, compartilharem, e aí você vai criando essa demanda. O YouTube in stream, né, que são aqueles vídeos, né, antes, durante, depois, falando ali sobre a dor. Você pode até falar um pouquinho sobre o seu produto, linkando com aquela dor, mas assim, o foco não é no seu produto, não é no seu negócio em si, porque a gente ainda está fazendo a pessoa descobrir quem a gente é, tá? E a parte do LinkedIn, exatamente a mesma coisa. Trabalhar em cima de dor, trabalhar em cima de contexto, para poder fazer essa descoberta dentro da rede, tá? Então, essa é a estrutura que a gente recomenda. Sobre essa parte aqui de estrutura, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Podemos seguir? Show. Então, a gente trouxe aqui agora um pouquinho sobre por tamanho de startup, né? Porque a gente sabe que a gente tem aqui startups em diferentes momentos. Então, a gente separou por diferentes níveis de maturidade. Então, as startups em estágio inicial, né? Uma campanha de aquisição, geração de demanda com remarketing. Criativo simples, com foco em validação, porque a gente sabe que nessa etapa inicial a gente precisa validar. A gente tem que validar ICP, a gente tem que validar tom, a gente tem que validar mensagem, a gente tem que validar canal de aquisição. Então, tudo com foco em validação, tá? E uma segmentação mais ampla, porque você ainda está validando muitas coisas. Então, você precisa entender até mesmo o desenho do seu ICP ali para você ir caminhando. Quando a gente está falando sobre a startup no processo de tração, já dá para fazer um teste ali em múltiplos ângulos, tá? O que a gente vai chamar de ângulo? A gente vai chamar de formato, tá? Você consegue trabalhar diferentes formatos, diferentes linguagens, você consegue trabalhar diferentes dores, você consegue trabalhar diferentes públicos, então você consegue ter mais amplo, mais ângulo, tá? Benchmark de CPA e de CAC. Então, você precisa entender ali, o seu custo por aquisição, o seu custo de aquisição, fazer essa construção, tá? Porque você já está na etapa de tração. E agora, sobre a construção de públicos proprietários, né? Então, qual que vai ser o público que vai ter mais fit com a sua mensagem, com o seu produto, com o seu negócio. E aí você já consegue fazer essa segmentação, tá? Quando a gente chega na parte de startups mais maduras, né? Aí você consegue fazer uma estratégia de multicampanha, até porque quando a gente está numa etapa mais madura, a gente tem muito mais verba, né, disponível, você já tem uma equipe para poder cuidar dessa parte de marketing. Então você consegue ter ao ar, né, diferentes campanhas, porque você tem braço para analisar e acompanhar essas campanhas. Você consegue fazer a otimização do seu cohort e testes criativos pesados. Então, aqui você não está mais validando a parte de ICP. Desculpa, gente. Você não está mais validando a sua parte de ICP de canal, porque você já fez isso tudo lá atrás. Aqui você realmente está testando o criativo. Você está testando se eu colocar modelo X, modelo Y, qual que vai conversar melhor, se eu vou falar sobre o meu produto de forma X ou de forma Y, se eu vou apresentar qual funcionalidade que eu vou apresentar ali dentro, porque são várias, e aí você consegue ir subindo esse degrau de acordo com o estágio da sua startup.
tá? Parte de diagnóstico, né, da campanha. Aqui, de acordo com cada métrica dessa daqui, você consegue extrair um insight diferente. E isso é muito legal, porque aí a gente sempre fala, né? Ah, mas aí você precisa sempre otimizar a sua campanha. Mas aí, como que eu faço isso de fato? Como que eu vou olhar para cada um desses tópicos aqui e vou entender aonde eu tenho que mexer? Então, poxa, o meu custo por clique, ele está muito alto. Então, o que que você consegue extrair de insight disso? Então, poxa, será que o problema não está no criativo ou no público que está sendo entregue? Então, igual a gente falou, você está rodando uma campanha para pessoas que têm tendência a clicar no link. Só que aí, nossa, o custo para esse clique está absurdo. Então, será que você entregou para sua campanha realmente esse objetivo, esse público? Se o público está certinho, o criativo, ele está tendo conexão, sinergia com esse objetivo? E aí você vai extraindo esses insights para você otimizar a sua campanha. Então, por exemplo, se o seu custo por aquisição ele está instável, né? O CPA é instável, ali, ó, o quarto item. Você está tendo poucas conversões para otimização. Então, aonde que está o problema dessa conversão? Será que não é no pós? Será que lá dentro da sua landing page não está tendo algum problema? Igual se a gente for falar sobre o lead que está chegando, o lead está muito caro. Então, geralmente a gente já fala assim, né? Esse Instagram aí não tá funcionando. Mas aí você vai olhar para as outras métricas, está tudo rodando certinho, está tudo perfeito, o CTA tá ok, o CPC tá ok, mas o lead ainda tá caro. Então, será que o problema não está na sua landing page? Será que a sua landing page não está travando, não está tendo um carregamento muito lento e aí as pessoas estão desistindo de entrar dentro dela? Você precisa fazer esses testes. Então, cada uma dessas métricas aqui dentro, elas vão trazer um insight diferente para você literalmente chegar nessa etapa de otimização. Então, é rodar uma campanha, entender o que está bom, o que está ruim, fazer esse diagnóstico, e aí ir mexendo de acordo. Porque aqui está até escrito, né? Diagnóstico antes de mexer evita desperdício de verba. Porque se você olha para o seu CPC, né, que vai ser ali o custo por clique, e você já fala que a sua landing page está horrível e vamos criar outra landing page, poxa, mas o cara ainda nem clicou para chegar na landing page. Então, calma, o problema não está na landing page. A gente tem que revisar a campanha. E aí você consegue ter um olhar crítico e analítico para o cenário ali que está se desenhando, né, para as análises que estão chegando, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, estrutura avançada por canal, tá? Que a gente recomenda para cada plataforma e sempre preciso reforçar que aqui a gente nada é uma regra, tá? Tudo é personalizável. Então, o Meta tá caindo um mundo aqui na minha cidade. Se tiver eco aí, eu peço desculpas se a minha internet der alguma falhada, só pedir que eu vou rebobinando aqui, tá? Questão do Meta. Os criativos primeiro e a segmentação depois. Então, você vai seguir etapa por etapa. Você vai testar ângulos diferentes. Então, o que que é o ângulo? São os formatos. É a linguagem, vai ser Reels ou vai ser carrossel. Você vai fazer esses testes para você poder entender o que que funciona melhor para o seu público e te traz mais resultados. E campanhas simplificadas. Dentro de rede social, você não é exclusivo. Ninguém vai estar lá cansado 7 horas da noite e vai falar, mas eu vou destinar o meu tempo aqui para a startup do fulano. Ninguém vai fazer isso. Você está disputando a atenção. Então você precisa ser sim, sua mensagem, né? Precisa ser simplificada, precisa ser impactante, justamente porque você tem pouco tempo para gerar um grande impacto, para aquela pessoa seguir os próximos passos com você, tá? Google Ads. A gente recomenda, né, uma pesquisa mais voltada para fundo de funil. O display, e ele é mais ali para essa etapa de descoberta de marca, né, que é o awareness. E o remarketing também funciona super bem com display, tá? Palavras negativas sempre. Você precisa alertar para o Google o que você não quer
e que a sua marca seja vinculada, justamente para você não trazer, a gente fala nesse termo muito feio, né? Mas não trazer lixo para sua base, porque senão você vai começar a trazer pessoas que não têm sinergia com aquilo dali, elas vão clicar, vão te gerar custo e não vão te trazer resultado nenhum. Então você precisa fazer essa construção. O LinkedIn. A parte de documento converte muito bem pensando em como o usuário usa aquela ferramenta. A segmentação, ela precisa acontecer, e aí o orçamento ele é um pouco maior, mas lembra sempre o que a gente fala. Em contrapartida, o LinkedIn te entrega em qualidade e não em quantidade. Então, é até por isso que é um pouco mais caro que outros canais, mas é bom ter essa noção, tá? E o cuidado com a frequência alta, né? Lá dentro é diferente a, a usabilidade, os usuários, o que eles buscam. Então, você precisa ter cuidado com a frequência. Se você for usar, por exemplo, estratégia de mensagem direta, em que frequência você vai impactar essa pessoa, né? Para você não se tornar um pé no saco. Então, a gente precisa ter essa noção, tá? Aqui a gente trouxe algumas. A gente falou muito esse termo ângulo, né? Então, os ângulos, né? Eles vão ser esses formatos. Eles vão ser o que vão ampliar a performance do seu anúncio. Então, você pode provocar com esses diferentes ângulos múltiplas motivações, né? Múltiplos sentimentos, vamos falar assim. Então, se você for falar sobre a dor, sobre o problema que aquela pessoa tem, a parte de desejo e de benefício, então eu fazendo a adesão do seu produto, o que eu vou ganhar com isso, né? Ou você quer despertar nele, poxa, eu quero ter esse produto aqui dentro, que é ele que vai resolver o que eu estou sentindo, a nossa realidade aqui. A questão de prova social, que a gente pode trazer ele mais para a etapa de meio fundo de funil. Então, quem já usa está falando o quê? Está tendo que resultado? É a parte de demonstração, né? Oferecer demo, e aí você pode fazer essa construção, fazer comparação de resultado, aí você que acaba entrando ali em prova social um pouco também, né? Mas quem usou, como era antes e como que está agora, né? Quais foram os resultados? E aí você pode usar gatilhos também, gatilho de urgência, de escassez, para gerar essa janela aí de oportunidade, tá? Então você consegue com esses múltiplos ângulos, né, múltiplos formatos, ampliar e otimizar a sua performance. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ninguém. Ailton, pelo amor de Deus, Ailton. Eu acho que a gente está indo bem, hein? Ninguém tem Estou só disputando dúvida. aqui. Dúvida não tenho, só tem um comentário para fazer lá no final, viu, Iago? Pode. Então Só no vamos. final? Pode ser só no final, é de uma forma mais geral. Ó, aqui agora, vou mostrar para vocês esse exemplo aqui da Clínica Tech, né, que é a nossa clínica que está nos acompanhando, e depois disso a gente passa para a parte dos templates. Então, se você quiser trazer alguma coisa, pode falar. Vamos lá. Achei muito bacana aquela parte que tu trouxe sobre a estratégia, pelo o estágio da startup, iniciante, tração, né? Às vezes a gente vai iniciar uma campanha nada, ação de tráfego pago, né? Falando propriamente dito, e você não sabe como começar, por onde começar, onde atacar, o que fazer. Então, essa visão eu achei muito legal. Acho que se eu tivesse tido essa visão lá no início, quando eu fui testar tráfego pago, tinha me ajudado. Porque a gente começou meio sem saber o que fazer direito, até mesmo como estruturar, por onde testar, né? E contar um pouquinho. A gente já testou, já fez muita coisa de meta e já fez também Google Ads, pesquisa, né? E também display, já fizemos display. A diferença que ficou muito clara para a gente, e se encontra com a Bit. Meta Ads, ele traz bastante lead, porém não lead qualificado, né? E aí não traz muitos ICPs, e aí a gente... mas todos os que vêm
está ligado ao segmento, à produção, não traz lead doido, não traz. E já na pesquisa, é poucos leads, e aí ele traz mais ICP, né? E a gente ficou nessa linha tênue de meta, mais leads, com a possibilidade de repente, trazer um futuro breve, né? Sei lá, 3 meses, 6 meses, esse cara virar ICP, e a gente já ter esse cara na nossa base para trabalhar ele, né? E aí aquela história de pouco recurso, né? Ou ir, de fato, para a rede de pesquisa para tentar que chegue, de fato, mais ICP. A gente tentou, com pesquisa também uma época, e também com meta, ver se fechava o funil, de fato, né? Tipo, eu até já vi algumas campanhas depois de algumas pessoas da rede citando a capacidade de produção, né? Então, se você produz acima de 20 toneladas ano, clique aqui, tipo isso, entendeu? Isso aqui é para você. Eu tô falando clique aqui, mas de uma forma grosseira, né? Mas é tipo isso, né? E quando a gente fez isso, o resultado foi péssimo, muito ruim, né? Porque a gente fechou muito o funil e eu acho que até o cara que era, de fato, ele já não clicava, de fato, já acho que com medo, sei lá de quê, né? Então a gente teve essas experiências aí. Hoje a gente não está fazendo o tráfego pago, segurou mesmo, no momento do ano, tudo. Então a gente segurou bastante coisa. Mas a gente teve essas experiências aí. A parte de display e no YouTube também deu bom, deu razoável. Mas os últimos que a gente estava fazendo era meta mesmo. Eu queria dar essa contribuição. Perfeito. Legal, olha só, duas coisas que eu acho que vem aí, que o Ailton falou e que a gente pode ver como que tem muito fit com o que a gente está falando aqui. A primeira questão, o Ailton falou, né? Ah, e a gente fechou muito o ICP, e aí o cara que tá lá dentro, ele mesmo não vinha. É por isso que é tão importante, mais do que a gente fazer o desenho do nosso ICP, a gente fazer o desenho da nossa persona e também o jobs to be done. Por quê? Porque aí a gente começa a pensar como aquele cara. Às vezes o cara tá dentro do ICP, só que aí quando ele vê não uma porta fechada, né? Vamos colocar assim que o Ailton fechou. Então, se você tem uma produção de mais de 20 toneladas, às vezes o cara até tem, só que o que causa dentro da cabeça dele, né? Qual é a objeção para ele olhar para aquilo dali e ele falar assim: ah, eu não vou mexer com isso, não. Porque quais foram as experiências dele a partir disso, com essa segmentação, como que ele se enxerga dentro do mercado. Então, é muito importante a gente desenhar o ICP e fazer isso. E a outra coisa que eu ia falar também, agora eu esqueci. Deixa eu só comentar também outra coisa que veio, que eu Pode, ia falar pode e tinha falar, esquecido eu. e lembrei de novo. Quando tu falou das palavras negativas, né? Quando a gente começou a testar, havia muita gente querendo comprar aerador e comprar ração, né? Com a gente. E a gente não vende aerador, a gente não vende ração. Embora o cara seja produtor de peixe e camarão. E aí a gente começou, a Daiane tá achando graça porque vinha de fato. E aí a gente começou a fazer realmente as palavras negativas e colocar lá, falou, ó, eu não quero que você fale para quem está procurando ração, não quero que você apareça para quem está procurando aerador. Aí a gente começou a colocar isso e aí começou a fechar mais um pouco ainda, para de fato É vir a isso pessoa que estava aí. procurando o software. É isso aí. Eu trabalhei numa instituição de ensino, Ailton, que era faculdade, né? E aí tinha três cursos: administração, direito e sistemas. E aí é a coisa que o comercial mais falava. Tá chegando gente perguntando se tem medicina, tá chegando gente. Aí a gente começou a fazer essa segmentação de palavra negativa, de desvínculo de algumas coisas. Isso é uma ferramenta muito legal e que precisa ser explorada para ajudar a gente nessa efetividade, né, de atingir o público certo. Então, às vezes, o cara ele vai estar buscando faculdade, mas qual? E aí você quer estar ali linkado com todas as faculdades, sendo que você não oferece todos os cursos. Então, é uma ferramenta muito legal para ser utilizada. Eu agora não vou lembrar a segunda coisa que eu ia comentar da sua fala, mas se vir em algum momento aqui, eu sigo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa?
Não? Então vamos caminhando aqui. Hoje a gente vai fornecer para vocês 3 templates que vão ajudar vocês aí nesse processo. Então, um vai ser sobre o setup da campanha, o checklist de pré-publicação e a planilha de acompanhamento. Eu vou dizer para vocês que vou arriscar dizer que são um dos meus templates preferidos, assim, porque para o dia a dia do marketing, isso aqui faz muita diferença, tá? Então, setup da campanha, né? A gente indica que vocês façam isso daqui antes de entrar em qualquer canal, antes de entrar em qualquer. Vamos entrar no Meta para poder montar a nossa campanha lá. Antes de entrar lá, calma e entra aqui nesse setup, desenha a sua campanha aqui para você começar a ter as primeiras objeções, os primeiros pareceres, e depois, quando você entrar dentro do canal, você já vai entrar assim, de forma certeira, com tudo feito. Então, esse setup ele é para te ajudar nisso. Então, qual que é a campanha que você está subindo, né? Qual que é o nome dela? Qual que é o objetivo, né? O que que você quer com essa campanha? Qual que é a plataforma que essa campanha vai rodar? Qual que vai ser o orçamento diário? Qual que vai ser o orçamento total? Aí aqui você pode ver, tá? Se você não for trabalhar com orçamento diário, você coloca só no total, não tem problema. Qual que vai ser a estrutura, né, da campanha? Aí você vai colocar de acordo com os níveis, né? Então, o que que a gente vai ter a nível de campanha? O que que a gente vai ter a nível de conjunto? O que que a gente vai ter a nível de anúncio? Qual que é o público que a gente vai trabalhar? As segmentações, né, geográficas. Então, isso é o que tem em todos os canais. Então, qual que vai ser aqui a segmentação geográfica, demográfica? O que que a gente vai colocar? O Criativo 1, ele vai ser o quê? Ele vai ser um carrossel, ele vai ser um vídeo, vai ser no display, e aí você vai fazendo esse desenho. A descrição, o tipo, né? Aqui no caso da landing page, a gente já criou a landing page lá atrás, então aqui, ó, coloco a URL para a gente ter, literalmente para a gente centralizar a campanha e ter o desenho da nossa campanha aqui. A parte do pixel, a parte da data que a gente quer publicar, começar essa campanha. Então, a gente está aí chegando agora no final do ano, pode estar dentro do planejamento de vocês para 2026, começar as primeiras campanhas. Daí vocês já conseguem usar isso daqui para poder estruturar as campanhas de vocês, tá? Depois disso, a gente tem um checklist de pré-publicação. Então, vocês vão colocar aqui para mim o seguinte: o objetivo da campanha foi definido corretamente? Sim ou não? Depois disso, nosso pixel está instalado? Sim ou não? Então a gente separou aqui esse checklist de coisas que são importantes você revisar. Ó, uma coisa aqui que é muito engraçada: revisão de mobile. Então, às vezes, a gente vai construir uma landing page, a gente vai colocar um site no ar, a gente está fazendo tudo pelo computador, né? Aí, na hora que abre pelo celular, meu Deus do céu, vira um caos. Então, fiz a revisão aqui do mobile? Sim ou não? Se eu não fiz, corre lá para fazer. O meu Google Analytics, ele já está configurado, ele já está ativado, ele já está com tudo integrado, os públicos já estão configurados. Então, vocês vão ter esse checklist aqui de pré-publicação para poder acompanhar e se certificar de que tudo foi feito para você poder lançar essa campanha de fato. Depois disso, você vai ter lançado a sua campanha. Aí é a hora da gente fazer o diagnóstico do desenvolvimento. Então, você vai colocar aqui, ó, qual foi o objetivo que eu tive com essa campanha? Foi o tráfego. Então, enquanto ele está andando, enquanto essa campanha está andando, a gente identificou um problema. Putz, não está gerando lead. Então, você coloca aqui. O que que a gente vai fazer de ação em cima disso? Quem que vai ser o responsável por executar isso daqui? E qual que é o prazo que essa pessoa tem? Que a nossa campanha tem que ser prioridade dentro da nossa operação, né? Dependendo das outras atividades. Então, você consegue colocar tudo isso. A parte de segmentação, né? O público é amplo. Então, qual que é o problema que a gente tá identificando? Então, a nossa taxa de clique, ela está baixa. O que que a gente vai fazer? Quem vai ser o responsável? E até quando ele precisa fazer isso? Isso daqui é um acompanhamento muito legal, porque não é só colocar uma campanha no ar. A gente tem um pós. Então, assim, o marketing, ele nunca chegamos na última porta, e graças a Deus está tudo certo. Não, o marketing, ele é muito contínuo, o tempo todo contínuo.
Você faz uma coisa, aquilo ali puxa uma série de outras coisas que você precisa fazer, que vai puxar uma série de outras coisas. Então não é só clicar lá no botão publicar e soltar a campanha no ar e agora vamos deixar acontecer, o lead vai chegar ali, o meu comercial vai trabalhar. Não, você precisa começar a olhar para as métricas, você precisa começar a tirar insights, os problemas vão aparecer, você precisa anotar e passar para alguém resolver, e aí você vai fazendo essa construção de engrenagem, tá? Então vocês vão receber aqui esses três templates. A Ingrid já disponibilizou ele para vocês. E vocês vão poder acessar e ter eles aí o resto do período aí de startup com vocês para o resto da vida, tá? Então, análise final, né? Chegando aqui, então. Se pergunta aí hoje, né? Se a campanha que você está estruturando subir ou que já esteja rodando, ela está alinhada com o seu funil, de acordo com a etapa do funil, está tudo conversando? Você sabe o objetivo certo que você quer alcançar com aquela campanha? Então eu falo muito sobre isso. Às vezes o seu objetivo não precisa ser gerar conversas para o seu comercial, porque aí vão gerar conversas vazias, de pessoas que não conhecem o seu produto, e aí seu comercial vai ficar horas lá conversando e o cara nem vai fechar no final. Às vezes o seu objetivo de campanha pode ser aumentar o seu número de seguidores. E aí, às vezes o founder ele acha assim, né? Ah, que isso, eu vou pagar para aumentar o número de seguidor? Pelo amor de Deus. Então eu não vou chegar no meu resultado nunca, não vou ter valor nunca. Só que na verdade não. Aqui a gente não está falando sobre comprar seguidores. A gente está falando sobre atrair novos seguidores que vão ter fit com o seu produto e que vão se tornar possíveis clientes. Então você precisa ter esse objetivo muito bem desenhado de acordo com cada etapa. Os seus criativos, né, suas peças gráficas, os seus vídeos, eles têm clareza e têm promessa, eles também têm fit com a etapa do funil que eles correspondem, estão de acordo com o CTA que vai ser atrelado ali. E aí, eis a pergunta, né? Você publicaria a campanha hoje com segurança, sem ficar igual o Iago, que monta o fluxo de e-mail lá, vai e volta toda hora no e-mail para ver se está certo, se não está, e volta. Ai, meu Deus. Então vai. Aí quando eu clico no salvar e ativar, eu faço até assim, né? Ai, meu Deus do céu, agora está com você. Então, assim, você tem segurança de pegar a sua campanha, publicar e falar, ó, agora vai. Então você precisa mapear isso. Então, para essa semana, né? Você já consegue aí uma campanha configurada, pelo menos no rascunho. Então, pega aquele setup que a gente vai disponibilizar para vocês, faz o desenho de uma campanha que você gostaria de ter, para você poder se familiarizando com ela. Se você sentir a vontade também, né? Monta ali os primeiros criativos, faz um desenho de público também, é, garante ali que o objetivo ele está corretamente adequado para a realidade da sua startup e para o que você precisa buscar hoje. E o checklist de publicação preenchido, que está lá dentro do template também, tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer a revisão antes de colocar essa campanha no ar. Então, a gente vai mostrar, né, como que você vai revisar os criativos, os públicos, o rastreamento, como que você vai testar aqueles eventos que a gente falou sobre o Pixel, sobre dentro do site, né, sobre as ações dentro do site, e como que a gente vai monitorar os primeiros resultados que a nossa campanha vai gerar, tá? Porque semana que vem, deixa eu ver aqui, hoje é dia 8, semana que vem é a nossa última aula do ano. Então a gente vai estar aí junto na última segunda-feira de Traction do ano, para a gente só voltar ano que vem. Então a gente vai fechar esse quadro de campanha no ar, tá? Então, perguntas, dúvidas ou insights, querem compartilhar alguma observação, alguma experiência? Ninguém. Que disputa que Alô? foi, né? Alô, alô? Jason, olha o Jason aí. Pode falar, Jason. Ah, tá. Deu uma. Tô sem. Hoje eu tô sem câmera aqui. Deu uma zica no microfone agora que eu entendi que você não estava escutando. Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Boa tarde. Tudo certo, Jason. Então, oi, Iago, só para falar para ti, a gente postou aquele vídeo semana passada, né? Eu postei Sim. um vídeo de depoimento do nosso cliente aqui no Instagram, daí vai para Meta, na verdade, né? Daí foi pro Facebook e tal.
Aí teve clique, teve conversa pelo WhatsApp, assim, já tiveram algumas coisas ali. Aí, tipo, você está falando de gestão, mas eu vou te falar daquelas ferramentas de análise que tem nas plataformas lá. Aí eu vi que muita gente saía até o quinto segundo, e aí alguns eu tive bastante acesso também ao perfil e também seguidores. Apareceram seguidores novos, tanto no LinkedIn como no LinkedIn também, porque eu postei lá tal. E convidei pessoas, mas no Instagram também houveram novos seguidores. Então foi positivo, assim, foi interessante. Aí o que que eu fiz assim, ó, eu comecei a ver o, esse desempenho da campanha, daí eu peguei uma IA, acho que foi o Gemini que eu peguei, que eu gosto para essa coisa mais criativa, assim, o Gemini nas que eu uso tá funcionando melhor. Aí eu coloquei lá, daí ele me deu um script. Ele assim, ó, faça isso e aquilo, os 3 primeiros segundos é importante pro cara, pra tu fisgar o cara, aquela coisa arada lá, né? Cara, daí eu tô desde ontem aqui editando aquela postagem e fiz uma postagem hoje de novo e já fiz uma estatística lá dos dias e tal. E agora repostei, fiz uma nova campanha. Impulsionei também e vou testar, tá? Você pode dizer, ah, pô, tu fez antes do tempo, parou antes do tempo e tal. Mas, cara, a semana que vem, se a gente fizer campanha, vai ser de Natal já, né? Já vai ser campanha de Feliz Natal. Então, eu fiz isso mesmo. Dei uma modificada aqui e tal. Então, é porque é caro, né, cara? Se tu for começar a botar dinheiro nesse negócio aqui, é muita grana, é um ralo de dinheiro. Mas assim, ó, É, para mim que é bem regional, eu peguei só a região do Planalto Serrano e o norte do Rio Grande do Sul. Foi só esse pessoal, eu só impulsionei aqui, que é uma coisa que tu falou ali, né? O meu ICP tá bem, eu sei bem quem é o cara que vai clicar e tal. É produtor, fruticultor, e é uva e maçã e não sei o que e tal. Só que foi bom, veio o dono de vinícola, veio o produtor de maçã, veio agrônomo que faz é, consultoria técnica para empresas de maçã, é, repostagem em canais específicos. Esse povo teve um lá, amigo. O cara até virou meu amigo, mas ele veio assim, não foi nem porque é meu amigo. E repostou num grupo de AMAP, é a Associação dos Fruticultores de maçã e pera, pêssego e tal, de Santa Catarina, com 555 pessoas no grupo de WhatsApp. Então é esse tipo de coisa que a gente está fazendo, sabe? E daí agora, depois de começar, a gente vai melhorar, né? Que vai ser fazer o que vocês estão falando de colocar planilha para ver o que está acontecendo, né? Então eu acho que foi boa experiência, sabe? Aprendi bastante aqui nesse semestre com o Traction. Então foi ah, bem coisa positivo, cara. boa. Coisa É boa. isso. E aí, Jason, olha só, né, como que é legal, porque na verdade você aprendeu muito com o Traction, esse é o objetivo, mas você vai aprender ainda mais com as suas campanhas. Campanha também serve para isso, para gerar insight. E é esse olhar que você teve que é muito importante. Então, é olhar para as métricas. Ó, o pessoal está parando no segundo 5. O que isso quer dizer? Né? Só que, ao mesmo tempo, é um vídeo de depoimento. Então, depoimento é mais prova social, então é mais meio e fundo de funil. O público que eu configurei, o objetivo que eu coloquei, tá para essa etapa do funil. Então, assim, estão sendo gerados novos seguidores. E aí eu vou até me gabar aqui que a gente conversou sobre isso, né? Que aquele impulsionar do Instagram geralmente é usado para isso, para poder aumentar a base, aumentar os seguidores, aumentar a curtida. Então, assim, esse resultado está vindo. E aí é esse mesmo objetivo: rodar a campanha. Você consegue fazer isso com pouca verba para você poder fazer teste. E aí você vai testando, vai entendendo o comportamento e vai construindo. Então, agora, por exemplo, o Jason está criando outros materiais complementares ali de gancho, né, para Para vídeo, para blog poder também, né? Artigo, essas coisas assim, né? Exatamente. E aí, olha só, como que você vai fazendo a construção da sua estratégia e realmente colocando em prática. Então, é esse o objetivo. O Jason não coloca muito dinheiro, não, tá, Jason? Pelo amor de Deus, porque é para você poder testar, para você poder entender. E aí você vai tirando esses insights e fazendo as próximas construções em cima disso.
pode ser que você descubra que talvez você vai precisar gravar um outro vídeo para poder fazer o tráfego, para poder colocar ali para rodar dentro do seu tráfego. E talvez esse, por agora, não funcione. E aí, justamente por quê? Porque ele é um depoimento, ele é um pouco mais longo, as pessoas estão parando no segundo 5. E aí, quem sabe você não gravar agora um vídeo mais focado na dor do seu cliente, com essa estratégia de gancho, um vídeo mais curtinho, focado ali na dor, roda esse vídeo aí no tráfego pago e vê os resultados que ele vai gerar para você. E aí você vai fazendo essa construção. Então, uma coisa que eu vi assim, ó, eu já tinha rodado campanhas antigas, né, atrás lá. Aham. Tem vídeo ainda no Instagram. E eu vi que eu gerei tráfego para vídeos aonde eu tô no campo mostrando como que funciona, que é uma outra coisa que pega muito assim. Então agora eu acho que os próximos passos seriam esses aí, para as pessoas entenderem como que funciona, porque é muito abstrato às vezes para o produtor rural, o cara vem, não, daí é um aplicativo que não sei o que e tal. Às vezes o cara não consegue contextualizar, daí esse vídeo de estar lá no campo mostrando contextualiza isso, né? Então eu acho Boa. que é por aí. Mas foi show de Boa. bola, cara. Só não abandona conteúdo de topo de funil, tá, Jason? Porque é o topo de funil que vai gerar demanda, que vai atrair pessoas, É, então, tá? esse eu tô me preparando para fazer, aham. É isso mesmo, show de bola. Perfeito. Pessoal, mais alguém quer compartilhar alguma experiência, trazer alguma coisa que tem feito? E só comentar aqui uma coisa que eu fiz uma vez e fiquei bastante intrigado. Eu tinha uma campanha com um vídeo meio fundo de funil e aí estava dando bom e eu falei, vou fazer outro igual, só que com outro cenário. Com o mesmo discurso, mesmo jeitinho, mesmo tempo. Peguei o script, gravei. Falei, vou comparar. E coloquei. E deu muito ruim. Né? E aí eu falava, porra, velho, é a mesma coisa, pro mesmo público, com o mesmo recurso. Por que ele tá dando tão ruim? Aí fiquei sem entender, simplesmente desativei ele e deixei o outro que tava tentando seguir. Aí eu falei, se danar. É, é o teste AB, né? Vai ter um formato que vai atrair mais e um que vai atrair menos. E assim também, você, vê se eu entendi certo. Você gravou o mesmo roteiro, mesma e entregou para o mesmo Era só público. cenário Tal, diferente. Era só o cenário, ó, tipo assim, o tanque era outro. entendi. Talvez a mensagem tenha ficado repetitiva. Então, Pode tenta, ser. porque assim, talvez não seja o cenário, E aí ele já não estava acho que entregando para um, ele manteve para aquele um, né, Iago? exatamente. Então, por isso que é importante, para a mensagem não se tornar repetitiva. Então, eu não acho que o problema tenha sido o tanque, não, tá? Tenta gravar no mesmo, vamos fazer um teste. Vai lá no tanque de novo, grava nesse mesmo tanque, mas muda o roteiro. Tenta trazer, dá uma repaginada na fala. E aí faz o teste para a gente ver se vai performar mal. É lógico, um sempre vai performar melhor do que o outro. Mas aí você faz esse comparativo Era, justo. a gente, a gente chegou num período que a gente trabalhava com 5, 3 ativos e 2 testando. E aí aquele do terceiro que estava dando ruim, a gente subia um que desse melhor. Se os dois que estavam testando nenhum desse bom, mantinha aqueles 3 que já estavam bom. Então a gente ficava nesse ciclo aí. A gente fez isso por um É, período. isso é bacana, fazer bastante teste para adquirir inteligência. A sua campanha, né, a plataforma, ela vai adquirindo inteligência também do público, e aí a construção vai ficando perfeitinha. É isso mesmo. Mais alguém? Não? Então, perfeito, pessoal. Ó, então, já falei o tema da aula da semana que vem. Semana que vem estaremos nos despedindo aqui para o Natal. Boas festas. Vou contar com vocês aqui e também conto com uma coisa muito importante para vocês poderem preencher o NPS que o Jota vai mandar lá no grupo, por favor, tá? Porque isso ajuda muito a gente aqui na construção das aulas. A gente já está até tendo algumas reuniões sobre as coisas que vocês trazem lá dentro para a gente ver como que a gente consegue melhorar esse processo de entrega para vocês mesmos, tá bom? Então, pessoal, boa semana para vocês. Muito obrigado pela companhia. Hoje a aula foi nota 10 aqui para mim, foi excelente. Gosto muito quando vocês participam, quando a gente consegue construir junto. Show? Muito obrigado, viu? Valeu, Iago. Valeu, boa Valeu, pessoal. semana. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.